E aí galera, beleza? Para regular nossos inscritos, hoje é o dia 58 de 365 dias com o Senhor, para regular nossos inscritos, agora no ano 2026, graças a Deus. E estamos continuando essa história maravilhosa como da humanidade aqui no livro de Juízes, Juízes capítulo 18, dia 58, graças a Deus. E seja muito bem-vindo para regular nossos Cristo. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. E vamos lá. Aqui no caso, já é depois de Sansão. Né? Sansão já veio, já passou todo aquele processo terrível. E agora, a partir de Sansão, no caso, Deus ele já levanta outros juízes e já acontece outras coisas em Israel. E aqui nós vamos ver esse desenrolar para honra e glória do nosso Deus Cristo. Vamos lá. Juízes capítulo 18, dia 58 e é isso aí, versículo 1. A tribo de Dan se estabelece em Laís. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecesse, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. E aí você vê, né? Deus ele falou que todas as tribos teriam um pedaço. Agora, seria no tempo, porque Deus não poderia dar a todas as tribos de uma vez só. Caso contrário, os animais do campo iam crescer muito rápido, e aí esses animais seria problema para Israel. Então, Deus ia dar uma quantidade e depois, no decorrer do tempo, né, as outras tribos iam pegar mais as porções devidas, né? E aqui que tá. Naquela época não havia rei em Israel. Isso aqui é muito terrível, porque infelizmente o povo sempre acabou se inclinando a buscar rei. Acabou sempre se inclinando a ter um líder ali para dizer, não, esse é o nosso líder. Mas não era o que Deus queria. Deus queria que sempre o povo fosse submisso a Deus e tivesse Deus como seu soberano. Mas, né, enfim. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo, no caso da tribo de Dan. Disseram-lhes, vão e explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica. Lembra de Mica, aquele que estabeleceu um sacerdote? Não, esse agora vai ser meu sacerdote. Foi lá e estabeleceu um menino como sacerdote. Então, os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz de um jovem levita. Lembra do jovem levita? Então, aquele jovem que agora se tornou sacerdote de Mica? Então, aproximaram-se e lhe perguntaram, quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? E aí você vê, ele não era para estar ali. Ali era uma outra tribo, de um outro grupo. Ali não era para ele estar ali. Não era para ele estar trabalhando ali, vivendo ali. O jovem lhe contou o que Mica fizera por ele. E lhe disse, ele me contratou e eu sou o seu sacerdote. E aí você vê, né, que coisa interessante. Em momento nenhum da lei do Senhor, Deus diz que pode ou que um sacerdote deve ser contratado. Pelo contrário, o sacerdote não é de uma pessoa, o sacerdote é do povo. Não há um dono do sacerdote. O dono do sacerdote é Deus, não é um povo, não é uma pessoa. Não é um sacerdote privado, é o sacerdote do povo, é o sacerdote de Israel, é o sacerdote de todos. É algo muito diferente, né, do que o que Mica fez. E Mica foi lá e contratou o menino como sacerdote pessoal dele. Então lhe pediram, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. Você vê, o povo ainda tinha respeito por ele, né? Os filhos de Dan ainda tinham respeito por esse menino como sacerdote. O sacerdote lhes respondeu, vá em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. É isso, né? Ele respondeu, foi a resposta que ele deu. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupados e tranquilos, e gozavam de propriedade, pois a sua terra não lhes deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Ou seja, era um povo que tinha uma terra muito boa, mas era um povo que não tinha laço com nenhum outro povo. Era um povo que não tinha... É um povo que vivia em segurança, mas não tinha ali preocupação com guerra. Não tinha ali preocupação com ataques. Não tinha ali preocupação com ataques externos, né? Eles não se preocupavam com a segurança. Opa, isso é
uma oportunidade. Para quem? Para que justamente esse povo seja tirado e eles possam ter a terra. Mas assim, olha, sempre lembrando uma coisa, Deus é soberano. Deus cuida de tudo e faz tudo em todo o tempo. Vamos seguir o texto só para a gente entender esse contexto aqui. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram o que descobriram. Olha o que é que descobriram. Eles responderam, vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Você vê, um relatório maravilhoso já. A terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela, porque a terra é muito boa. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado com a terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês. Terra onde não falta coisa alguma. Ó que maravilha. Vocês vão encontrar um povo lá que vive na paz, está nem aí para a guerra, um povo tranquilo. Pode ir que a terra já foi dada a Israel. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. E por isso até hoje o local, a oeste de Kiriat Jearim, é chamado de Mané-Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Opa, olha de novo eles aqui, na casa de Mica. Chegando à casa de Mica, estando perto da casa de Mica. Lembra Mica? Mica era aquele homem que contratou um sacerdote para ele. Ó que loucura. Coisa totalmente fora do que Deus estabeleceu. Versículo 14. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus irmãos, vocês sabem que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos de família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. E você vê. Vocês sabem que há isso aí? O quê? Há um manto sacerdotal. Manto sacerdotal Deus mandou fazer, sim. Manto sacerdotal foi o que o Senhor mandou. Para os sacerdotes usarem. O ídolo de família. Opa, ídolo? Não. Momento nenhum Deus mandou fazer ídolo. Uma imagem de escultura? Não. Uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Deus nunca mandou fazer isso. Só mandou fazer o manto. Agora o ídolo, uma imagem e um ídolo de metal? Momento nenhum. Mas o espia sabia disso. O espia tinha entendimento que isso existia. Agora vocês sabem o que devem fazer. Ou seja, agora vocês sabem que existem essas coisas, vão lá e peguem essas coisas. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, a casa de Mica. Tá vendo? Lembra Mica? Então, voltando aqui, o contexto dele. E o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam as imagens. Aí você vê, entraram e apanharam as imagens. Ao invés de fazer o que Deus tinha mandado, que era o quê? O que é que Deus mandou? Deus mandou quebrar toda imagem de escultura, todo ídolo, todas essas coisas, porque só existe um único Deus. Deus, ele sempre deixou claro que ele é totalmente contrário a ter essas coisas, imagem de escultura, ídolo e coisas nesse sentido. Mas aqui, os homens de Dan, os 5 espias, entraram e apanharam as imagens. O manto sacerdotal, que o manto sacerdotal foi o que Deus tinha mandado fazer, sim, para o sacerdote. Os ídolos da família e o ídolo de metal. E aí você vê, eles foram lá e se apossaram disso. Enquanto o sacerdote, os 600 homens armados permaneciam à porta. E aí você vê, além deles pegarem o que não era deles, eles se apoderaram do que não era deles, logo, né, um pecado perante Deus. Eles, além disso, pegaram uma coisa que o próprio Deus condena, que a pessoa tenha, não terás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante no céu, na terra, debaixo da terra ou debaixo das águas, porque eu sou um Deus zeloso. Então, assim, eles não só foram até lá, como pegaram o que era do outro e pegaram uma coisa que Deus, né, em momento nenhum Deus mandou fazer. Pelo contrário, não terás para ti imagem de escultura. Versículo 18. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Você vê, Mica ficou preocupado. Opa, essas coisas são minhas. O que é que vocês estão fazendo aí? Eles lhes responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas uma família de um homem só? E aí você vê, os homens de Dan chegaram, olha,
venha pra cá, seja nosso sacerdote. Sacerdote agora da tribo de Dan. Ó, que sacerdote da tribo de Dan. Você vê que como o negócio é. Deus estabeleceu uma tribo apenas para poder ser o sacerdote, que é a tribo de Levi. Não outras tribos. Mas agora a tribo de Dan já estava chamando ele para poder fazer parte ali da tribo dele e ser sacerdote da tribo dele. E a oferta é tentadora, né? Não é melhor você ser sacerdote de uma tribo do que você ser sacerdote de uma família? Vamos lá, versículo 20. Então o sacerdote se alegrou. Ó, uma proposta irrecusável, né? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pronto. O sacerdote, opa, Mica, ó, tchau, tchau, vou embora. Simplesmente foi o que o sacerdote falou com Mica. Mica, ó, tchau, vou aqui servir a tribo de Dan. Ponto. Pondo seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Foram embora. O sacerdote virou as costas e foi embora. De Malicuia. Versículo 22. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinha gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica. Os homens de Dan perguntaram a Mica, qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Isso aqui quem perguntou foi a tribo de Dan. Qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Versículo 24. Mica respondeu, vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda pode perguntar qual é o seu problema? E aí você vê que coisa terrível, né? Você vê o nível que estava. Não havia rei em Israel. Então, assim, na cabeça de Mica, de fato, o sacerdote era dele. Na cabeça de Mica, de fato. Na cabeça de Mica, de fato, o sacerdote era dele. Na cabeça de Mica, de fato, o sacerdote, ele pagava o sacerdote. Sendo que Deus deixou claro, olha, o sacerdote é meu. A tribo de Levi é minha. Por isso que a tribo de Levi não tem herança. Porque é minha. Ninguém pode comprar um sacerdote. Ninguém pode pagar um sacerdote. Não existe sacerdote privado. O sacerdote é do povo, o sacerdote é de todo Israel. Não é de um, é de todos. Olha, vocês levaram meus ídolos e meu sacerdote. O que é que me sobrou? Os homens de Dan responderam, não discuta conosco, senão alguns de E aí os homens de Dan responderam, não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram mais fortes, vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Mica aceitou a perda, né? Digamos assim. Versículo 27. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote. Ou seja, levaram suas imagens e o seu sacerdote. E foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinha relações com nenhum outro povo. A cidade ficava no vale que se estende até Bet-Reob. Ou seja, a cidade de Laís foi totalmente destruída. Eles não tinham guarda, não tinham proteção, não tinham laços políticos. Então, simplesmente, a cidade se perdeu. E Dan tomou posse dessa cidade. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés. Os seus filhos foram Gerson, filho de Moisés. E os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. E aí você vê, né? Os netos, no caso, os sobrinhos no caso, o neto de Moisés, os netos de Moisés foram sacerdotes ali de Dan, até o povo ir para o exílio. E isso aqui é muito importante a gente ver. Olha, o exílio, ele aconteceu e ele foi terrível. O exílio foi para a Babilônia, foi o povo que foi levado para a Babilônia. Isso aqui foi algo tão sério que Israel teve uma destruição muito forte, mas ao mesmo tempo a reconstrução, como Deus ele chama, o remanescente de Israel foi tão forte quando voltou do exílio, que Deus ele fala,
o meu remanescente. Deus ele sempre se refere ao meu remanescente que sobreviveu esse ato terrível, essa parte do exílio. Mas vamos seguir que não vai acontecer agora. Se Deus quiser, nós vamos ler isso aqui. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. E aí você vê, eles passaram muito tempo com os ídolos de Mica. A tribo de Dan, uma tribo de Israel. Deus falou, não terás para ti mais escultura. A tribo de Dan falou, beleza. Ficou com os ídolos de Mica lá por tempos indeterminados. Olha que coisa absurda, né? Mas vamos seguir. Juízes capítulo 19. O levita e a morte de sua concubina. Olha, esse capítulo aqui, ele é muito terrível, sabe? Se assim você tem uma certa tolerância, né, um pouco menor, digamos assim, para a violência, é bom você orar. É bom você orar, porque esse capítulo aqui é muito terrível. Eu acho que de toda a lei do Senhor, um dos capítulos assim mais perversos, mais complicados, que mais mostra o pecado em si, que mais mostra como o pecado, o que é que o pecado faz e como o pecado ele destrói tanto uma pessoa, quanto uma família, quanto um grupo, quanto pessoas, quanto cidades, quanto impérios, quanto tudo. Esse capítulo aqui é muito terrível. E vamos lá, que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Juízes capítulo 19. O levita e a morte de sua concubina. Naquela época não havia rei em Israel. E aí você vê, de novo, essa repetição acontece, né? Não havia rei em Israel. Isso aqui é muito complicado. Esses períodos sempre são terríveis. E também outros períodos quando vai vir a existir reis. Fato é, nós temos que nos alicerçar com o Senhor. Só Deus realmente pode nos conduzir no bom caminho. Não é rei, não é profeta, não é sacerdote, não. É Deus. Deus, nós temos que ter uma aliança com Deus. Mas vamos seguir. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu o quê? Um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém, de Judá. Olha, versículo 2. Mas ela lhe foi infiel. Ou seja, ele tomou para si uma concubina e ela foi infiel com ele. Deixou e voltou para a casa de seu pai, em Belém, Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ela tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali. E ele permaneceu com eles. Perdão, gente. E ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo e bebendo e dormindo ali. Você vê, no caso, o esposo foi lá, né? Ficou com o seu sogro e com sua concubina. Ficou ali os dias. Ficou ali 3 dias ali, na casa do sogro. Versículo 5. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça, ou seja, seu sogro, disse ao genro: coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os dois se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: eu lhes peço que fique essa noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando. É quase noite. Passa essa noite aqui. Fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com sua concubina. Beleza. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia,
o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nessa cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não, não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar em Gibeá ou Ramá e passar a noite em uma dessas cidades. Então prosseguiram. E o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ou seja, Gibeá de Benjamim, de uma tribo israelita, de uma tribo dos filhos de Abraão, numa tribo dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, numa tribo israelita. Ali entraram para passar a noite, foram assentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. E aí você vê, eles chegaram de uma viagem, ali com os fardos, com as roupas, com seus mantimentos, ficaram na praça e ninguém chamou eles para poder entrar, para poder passar a noite, não passar a noite na rua, né? Não passar a noite no sereno, não passar a noite, né, debaixo do frio, né? Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá. Os homens do lugar eram benjamitas. Voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde vocês estão indo? De onde vêm? Você vê, o homem idoso, né, viu aquele grupo ali, e aí perguntou: e aí, vocês vêm de onde? Para onde é que vocês estão indo? Ele respondeu, né, o viajante, com sua esposa, com sua concubina e o seu servo. Ele respondeu: estamos de viagem, indo de Belém de Judá para a região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. E aí você vê, ele estava indo ao santuário do Senhor. Ele estava indo para a casa de Deus. Ele estava indo para onde Deus ali tinha a Arca da Aliança. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. E aí você vê, ele está dizendo, olha, a gente não vai dar gasto a ninguém. Nós temos palha para os nossos animais, nós temos palha para a gente, nós temos comida, nós temos vinho, nós temos tudo. Todas as coisas nós temos. E aí o idoso respondeu: você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para a casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Você vê, chegaram na casa do idoso, comeram, beberam, tomaram banho, né? E pronto, tá tudo certo. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta. Gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. E assim, esse texto aqui ele é um texto literalmente que tem uma relação muito forte com aquele outro texto de Sodoma e Gomorra. É literalmente um texto que tem uma proximidade, né, muito grande, um texto com o outro. Traga homens vadios, esmurraram a porta, estavam ali batendo na porta e gritando: olha, tragam para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com eles. E assim, isso aqui era um costume, né, daquele ambiente, daquelas pessoas. E as pessoas de Sodoma e Gomorra, elas bem conheciam e elas bem, né, receberam a punição de Deus por parte disso aqui. E aqui uma tribo de Benjamim estava tendo o mesmo ato. Uma tribo de Benjamim estava tendo repetindo o mesmo, a mesma coisa que Deus ele repreendeu. Que Deus disse que é pecado, que Deus falou que é pecado e que Deus trouxe a justiça, trouxe o juízo contra Sodoma e Gomorra. Uma tribo de Benjamim, filho de Abraão, Isaac e Jacó. Versículo 23. O dono da casa saiu e lhe disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede. Não cometam essa loucura. E aí você vê, já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Não sejam tão perversos. O idoso ainda, assim como Ló, o idoso ainda intercedeu a favor do homem, ou a favor dos homens que estavam dentro de sua casa. Só que no caso de Ló, eram 2 anjos. E aqui, no caso, era um homem com sua esposa e seu servo. Versículo 24. Vejam,
aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que vocês quiserem. Mas nada façam com esses homens. Com esse homem, não cometa tal loucura. E aí você vê, o homem idoso deu sua filha virgem. O homem idoso deu a concubina do seu hóspede. Mas para quê? Justamente para preservar o homem, para preservar ali o hóspede. Versículo 25. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora. E eles a violentaram e abusaram dela a noite inteira, a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa, onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Você vê, ao amanhecer, ela voltou para a porta, caiu ali e ali ficou. Morreu. Voltou ao pó. Meu Deus. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse, levante-se e vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. No caso, já colocou o cadáver dela. Quando chegou, apoiou uma faca e cortou o corpo de sua concubina em 12 partes e as enviou a toda a região de Israel. Todos que viram isso disseram, nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que deve ser feito. E aí você vê, o próprio homem pegou um pedaço, né, de sua concubina e levou para cada tribo de Israel. Juízes capítulo 20. A guerra entre os israelitas e os benjamitas. Então todos os israelitas de Dan, a Berseba, e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram, como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido de sua mulher assassinada, disse, eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa, com a intenção de matar-me. Então violentaram a minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, ou seja, a cada tribo de Israel. Pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora todos vocês israelitas manifestem-se e deem o seu veredito. Ou seja, o que é que Israel vai dizer? O que é que o povo de Israel vai dizer? O que é que os filhos de Abraão, Isaac e Jacó vão dizer? O que é que vai ser respondido em relação a isso? O que é que vai ser dito em relação a isso? Isso aconteceu. O que é que Israel vai dizer? Os filhos de Deus, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Qual será a resposta? Versículo 8. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo, nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas isto é que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 10.000 homens, 100, de cada 10.000 homens, 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar para eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. Versículo 12. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo, o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entregue as suas canalhas de Gibeá. Agora entregue esses canalhas de Gibeá, para que o matemos e eliminemos esse mal de todo Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindo de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. E aí você vê, aqui é benjamita
lutando contra Israelita, ou seja, irmão lutando contra irmão. Uma tribo de Israel lutando contra outra tribo de Israel. Por quê? Por causa de um ato terrível. Ao invés da tribo de Israel, da tribo de Benjamim se arrepender, ao invés da tribo de Benjamim, de fato, entregar esses homens que fizeram uma perversidade como essa, ao invés dessa tribo de Israel lutar contra esses homens que fizeram um ato tão absurdo e tão terrível, tão vergonhoso como esse, não. A tribo de Israel, essa tribo de Benjamim, simplesmente foi lutar contra os irmãos. Olha que absurdo. Para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26 mil homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos os soldados havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra no cabo sem errar. E aí você vê, uma pedra num cabelo sem errar. Os caras esses homens, esses guerreiros eram tão terríveis que eles podiam atirar em um fio de cabelo sem errar. Eram canhotos. E imagina a habilidade que eles tinham. Israel sem os benjamitas convocou 400 mil homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Você vê, Deus deixou claro, Judá irá primeiro, para poder trazer ali a espada contra Benjamim. Vai lá. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu, vocês devem atacar. Tá vendo? Olha, Deus, ele é contrário à violência. Deus, ele é contrário à maldade. Deus, ele é contrário ao Hamas, ódio, violência. Deus é contrário ao derramamento de sangue. Deus é contrário à própria violência humana. Deus é contrário ao pecado. Deus está deixando claro aqui, vocês devem atacar. De novo Deus está falando isso. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18 mil israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram o Senhor. Naqueles dias a Arca da Aliança estava ali. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram, sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu, vão, pois amanhã eu os entregarei em suas mãos. E aí você vê, por duas vezes Benjamim foi atacado e por duas vezes Israel, as outras tribos, eles pereceram, tiveram muitas baixas. Mas agora Deus falou, ó, na terceira vez, pode ir. Eu os entregarei nas suas mãos. Pronto. Agora já foi. Daí pra frente, desse momento pra frente, Benjamim vai cair. Então os israelitas armaram emboscada em torno de Gibeá. Avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinha feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-lo e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinha feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas entradas. Uma que vai para Betel e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam, nós os derrotaremos como antes. Os israelitas diziam, vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. E aí você vê, isso aqui é uma estratégia. Uma estratégia, inclusive, que quem usou foi o próprio Josué, lá para poder tirar aqueles homens daquela cidade. E aí, de novo, essa estratégia está sendo posta em trabalho, né? Vamos fugir para que eles possam correr atrás da gente
e aí em campo aberto a gente luta. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Betel Tamar. E a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Beá. Então 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro, e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. E aí você vê, no primeiro dia, as 11 tribos de Israel tiveram problema. No segundo dia, as 11 tribos de Israel também tiveram problema. Mas no terceiro dia, as 11 tribos de Israel derrubaram a tribo de Benjamim. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repetidamente para dentro de Gibeá, e espalhou-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. E então os israelitas voltariam a combater. E aí você vê do jeito que tinha sido feito, né? Que Josué fez. Ele levantou ali aquele sinal, que na realidade o sinal quem deu foi o próprio Deus, porque eram dois grupos de soldados, um grupo que estava na frente e outro grupo que estava atrás da cidade. E aí no momento que Josué estava bem na frente da cidade, bem distante da cidade, o próprio Deus fez com que os homens de Josué que estavam atrás da cidade invadissem a cidade. E aí os homens que estavam nessa cidade, eles ficaram confusos. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar para nossa cidade que está sendo destruída, ou a gente vai lutar contra Josué que está na nossa frente aqui? Ou seja, eles ficaram cercados em duas frentes e perderam. E assim, né, foi essa vitória. E foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós os derrotaremos como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles. E os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. Os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali. Cercaram os benjamitas, os perseguiram e facilmente os alcançaram nas proximidades de Beá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimon, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Até Gibeon, eles pressionaram os benjamitas e mataram mais 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espadas morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo que encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades por onde passaram. E aí você vê, todas as cidades de Benjamim foram totalmente cortadas ali. A espada passou por todas elas, inclusive os animais. Tudo foi incendiado. Tudo foi passado a espada e depois incendiado. Por quê? Porque uma tribo de Israel estava fazendo atos, cometendo pecados, cometendo coisas que Deus ele tinha trazido a punição ali contra Sodoma e Gomorra. E essa tribo de Israel estava repetindo esses mesmos atos. E agora, as 11 tribos de Israel acabaram com esse pecado no meio deles. A ordem de Deus, conforme o que Deus tinha estabelecido. Juízes capítulo 21. Mulheres para benjamitas. Você lembra desses 400 homens? Opa. 600 homens, aliás. 600 homens. Então, lembra desses 600 homens? Então, 600 homens que fugiram para o deserto e ficaram durante 4 meses na rocha de Rimon. Então,
mulheres para os benjamitas. Os homens de Israel tinham feito esse juramento em Mispá. Nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante o Senhor até a tarde, chorando alto e amargamente. O Senhor, Deus de Israel, ó Senhor, Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo de Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e oferta de comunhão. E aí você vê, holocaustos e oferta de comunhão. Nós temos que manter a nossa comunhão com Deus todo dia, sabe? Nós temos que sempre estar ali, mantendo a chama da comunhão acesa com o Senhor. Todos os dias, haja o que houver. Em tempo ruim, em tempo bom, mas, acima de tudo, manter nossa comunhão com Ele. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinha feito um juramento solene de que qualquer um que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Olha, as 11 tribos de Israel, a gente quer saber agora quem não veio. Por quê? Porque se um não vier, esse vai ser morto. Por quê? Porque era para trazer a justiça de todas as tribos de Israel contra a tribo de Benjamim. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma das nossas filhas? Então perguntaram, qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram ao povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12 mil homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade e matarem a espada todos que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. Por quê? Porque eles não estavam na comunidade, eles não estavam ali junto com os outros irmãos para poder trazer a punição contra Israel, contra essa tribo de Benjamim. Isso é o que vocês devem fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. Entre o povo que vivia em Jabes de Gileade encontraram-se 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló em Canaã. Olha, encontraram quantas? 400 moças. 400 moças virgens. E foram quantos homens que foram deixados, que foram poupados? 600 homens. Foram 600 homens que fugiram e 400 moças. E 400 moças da tribo que foi deixada, né? Dessa tribo que não chegou até os outros irmãos para poder trazer a punição contra Benjamim. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes? Opa, foi lá na frente. E as levaram para o acampamento em Siló, em Canaã. Depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimon. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas. Mas não havia mulheres suficientes para todos. Sim, eram 600 homens e tinha 400 mulheres. Logo, né, não tinha número para todos os homens. O povo pranteou por Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram, mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros, para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos este juramento. Maldito seja todo aquele que deu uma mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo, vão, escondam-se nas vinhas, e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas, e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos dela se queixarem a nós, diremos, tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulher para eles durante a guerra. E vocês são inocentes, visto que não lhes deram filhas, suas filhas. Ou seja,
vai ter uma festa em Siló. Quando tiver essa festa, os benjamitas, né, os 200 benjamitas, ficam nas plantações. Quando as mulheres começarem a dançar, cada um vai lá e pega a sua e vai embora. Quando os pais dessas mulheres vierem queixar as 11 tribos de Israel, vai ser dito que não, podem ficar tranquilos porque vocês não deram suas filhas, elas foram tomadas de você para que essa comunidade, para que essa tribo de Israel não deixe de faltar, para que as 12 tribos de Israel continuem existindo, para que não desapareça a tribo de Israel, para que não desapareça a tribo de Benjamim. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para a sua herança. Reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para os seus clãs, cada um para sua própria herança. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E aí você vê, cada um fazia o que lhe parecia certo. Misericórdia. Peçamos ao Senhor misericórdia para que a gente também não viva isso. Peçamos ao Senhor misericórdia para que a gente também não faça o que para nós parece certo. Não o que a lei do Senhor diz que é certo, não o que Deus diz que é certo, não. Mas o que a gente acha que é certo. Peçamos ao Senhor misericórdia para que isso não venha acontecer conosco. E para honra e glória ao nosso Senhor Cristo, esse foi o dia 58. Para honra e glória ao nosso Senhor Cristo. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois é você por ter chegado até aqui. Deus te abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 59, em nome de Jesus. Estarmos aqui juntos para honra e glória ao nosso Senhor Cristo. E continuarmos essa história maravilhosa que mudou a humanidade. Meu Deus! E assim, curte aqui, porque assim, o reino do Senhor ele é sobre mim, ele é sobre você, até chegar em mim, até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em mim, chega em você, já não é mais sobre mim, já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. Então assim, seja instrumento do Senhor para honra e glória dele. Para continuarmos trazendo e sendo instrumentos dele, para o reino dele continuar crescendo. Então puxa aqui, para que você também seja instrumento de Deus e o reino do Senhor continue crescendo, para mais almas, mais vidas, mais famílias sejam alcançadas por Cristo. E é isso. Até amanhã, dia 59, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Amém.